Olá, bom dia. Meu nome é Luísa Chalub e eu separei esse bloco de agora para falar sobre dois temas que costumam cair bastante também nas provas de vocês, que são domicílio e bens. Como esses temas têm muito regramento legal, que é mesmo a cópia da letra da lei, eu vou passar um pouquinho mais rápido, então esse bloco ele deve ser um pouquinho mais curto, tudo bem? Bom, em relação ao domicílio, gente, domicílio vem previsto lá do artigo 70 a 78 do Código Civil, e o domicílio ele pode ser conceituado como a sede jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para efeitos de direito e onde exerce ou pratica habitualmente seus atos e negócios jurídicos. Gente, eu deixei o material aqui para que vocês leiam com uma análise dos dispositivos, marquei as partes que são mais importantes, fiz algumas observações onde seja mais relevante, mas o que eu queria comentar aqui com vocês é basicamente a parte que é doutrinária, que não está na lei, que é a classificação do domicílio. Então, o domicílio ele é classificado pela doutrina quanto à sua origem. E quanto à sua origem, ele pode ser classificado basicamente de três formas, que é voluntário, legal ou necessário e contratual ou convencional. Bom, o domicílio voluntário é aquele que normalmente todos nós temos. Então a gente escolhe um local para morar, seja porque a gente prefere aquele bairro, seja porque é um local melhor para que a gente instale no nosso escritório, pelo motivo que for, a gente ali voluntariamente escolhe aquele local para que seja o nosso domicílio. Mas a gente tem também o domicílio legal ou necessário, que é aquele imposto pela lei. Esse domicílio legal necessário, ele vem previsto nos artigos anteriores que eu deixei aí para vocês. Leiam depois, se ficar alguma dúvida, entre em contato comigo. Por fim, ele pode ser também conceituado como contratual ou convencional. O domicílio contratual ou convencional é aquele que normalmente exerce o chamado foro de eleição. Então, quando você escolhe lá um município, que vai ser o município responsável pelo julgamento daquela ação, então a gente coloca, vai ser processado na comarca do Rio de Janeiro, ou vai ser processado na comarca de Niterói, que seria a autoridade competente para dirimir controvérsia em relação àquela relação ali que está sendo estipulada, aquela relação que está sendo discutida, a gente fala de um domicílio contratual ou convencional. Isso também é possível. Bom, eu queria falar basicamente isso em relação ao domicílio, não quero me demorar muito nesse tema, porque a parte doutrinária que era mais importante é o conceito e a classificação realmente, e eu deixei os dispositivos aí para que vocês leiam com comentários, e se ficar alguma dúvida, entrem em contato. Agora, outro ponto que tem uma previsão legal e tem bastante classificação, costuma ser bastante cobrado, que eu gostaria de falar também, diz respeito aos bens. Gente, os bens vêm previstos dos artigos 79 a 102 do Código Civil. Então, a gente vai falar aqui também um pouquinho sobre os bens. Primeiro ponto, gente, diferenciar coisa de bens. Coisa é tudo que existe objetivamente, com exclusão do homem. O que não é homem é coisa. A gente tem ainda, hoje em dia, uma discussão em relação aos animais, principalmente os animais domésticos. Então, os cachorros, se eles seriam coisas, se eles seriam um tertium gêneros, né, uma terceira categoria, porque homem a gente sabe que não é. E também bens fica um pouco, às vezes, um pouco não cuidadoso, né, com o valor que esses animais têm pra gente. Mas atualmente a definição que a gente tem continua sendo de que os cachorros, os animais domésticos também estariam classificados aí como coisas ou como bens. Por que como bens? Qual a diferença de coisa para bem, gente? Bens são as coisas que, por serem úteis e raras, são suscetíveis de apropriação e contém valor econômico. Tudo bem? Então, essa é a grande diferença entre coisa e bem. O bem seria aquela coisa com um plus, com um adicional, que seria a sua utilidade, o seu valor econômico. Tudo bem? Agora, classificação dos bens. Gente, essa classificação é importante que vocês saibam, porque ela costuma ser cobrada em provas. Em algumas dessas classificações, elas estão previstas no código, mas algumas classificações não estão. Tudo bem? Então, vamos ver aqui as principais classificações dos bens.
Primeiro, em relação à tangibilidade, os bens podem ser corpóreos ou incorpóreos, também chamados os bens corpóreos de materiais ou tangíveis. São aqueles bens que possuem existência própria e que você pode tocar, enquanto os bens incorpóreos, imateriais ou intangíveis são aqueles com existência abstrata que não podem ser tocados pela pessoa humana. Então, por exemplo, a propriedade industrial, as ações de uma empresa. Agora, a segunda classificação dos bens quanto à mobilidade. Os bens podem ser imóveis ou móveis. Essa é uma das classificações dos bens que está no Código Civil. Como eu falei para vocês, o Código Civil ele traz para a gente algumas das classificações dos bens, mas ele não esgota todas as classificações trazidas pela doutrina, tudo bem? Então, os bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados sem a sua destruição ou deterioração, por exemplo, uma casa. E os bens móveis são aqueles que podem sim ser transportados, como por exemplo um carro, uma bicicleta, um móvel, uma geladeira, fogão, etc. Quanto é a fungibilidade, os bens podem ser fungíveis ou infungíveis. São infungíveis aqueles que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. E são fungíveis aqueles que podem ser substituídos sim por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Bom, prosseguindo, com relação à consultibilidade, os bens eles podem ser consumíveis ou inconsumíveis. Os bens consumíveis são aqueles que o seu uso importa na sua destruição. E os bens inconsumíveis são aqueles que proporcionam reiteradas utilizações sem que aquele bem desapareça. Agora, gente, uma observação interessante em relação a isso. O mesmo bem, ele pode ser consumível ou inconsumível a depender do caso concreto. Então, por exemplo, que é um exemplo clássico que a maior parte dos doutrinadores traz, é uma cesta de maçãs. Essa cesta de maçãs, que ela está ali repleta de frutas, normalmente a gente entende que seria uma cesta de bens consumíveis, porque aquelas maçãs estão ali para que você se alimente delas. Mas, se eu tenho uma cesta de maçãs que ela serve para decoração da minha casa, ela passa a ser um bem consumível, porque eu coloco aquelas maçãs ali para enfeitar e não para que elas sejam consumidas, não para que elas sejam destruídas pelo seu uso, tudo bem? Com relação à divisibilidade, os bens eles podem ser divisíveis ou indivisíveis. Essa classificação com relação à divisibilidade é uma classificação bem importante para obrigações, que a gente vai ver mais para frente. Mas o que seria essa classificação então? Bens divisíveis são aqueles que podem se partir em proporções reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito. Então, por exemplo, se eu tenho ali R$1.000 e eu divido em duas partes, cada uma com R$500. E os bens indivisíveis são os bens que não podem ser partilhados, pois deixariam de formar um todo perfeito. É o exemplo de eu ter uma vaca, ou um cachorro, ou um boi, que eu não posso dividir ele no meio, senão ele perde a utilidade. Agora, uma coisa que é relevante que a gente saiba é que a classificação dos bens quanto à sua divisibilidade, ela também diz respeito ao seu valor econômico. Então, se eu tenho um bem que ele inteiro vale muito mais do que cada uma de suas partes, ele também é considerado um bem indivisível. Um bom exemplo para isso são as joias, as pedras raras. Quanto maiores as pedras raras, mais valiosas elas são. No entanto, se eu partilhar uma pedra que vale, por exemplo, R$1.000 e dividir em duas, cada parte dela não vale R$500, porque ela perde o valor econômico. Tudo bem? Com relação à sua individualidade, os bens eles podem ser singulares ou individuais ou coletivos ou universais. Bens singulares ou individuais são aqueles que, embora reunidos, podem ser considerados como um só, podem ser considerados independentes. Já os bens coletivos ou universais são os bens que se encontram agregados com um todo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 livros, eu posso vender cada um deles separadamente. Agora, se eu tenho uma coleção de livros e eu estou me referindo a essa coleção que contém aí, vamos supor, 5 livros, eu não poderia separar eles. É o mesmo exemplo, por exemplo, com uma biblioteca. Se eu estou vendendo a biblioteca, eu tenho que deixar ali dentro todos os livros que a guarnecem. Tudo bem?
A classificação dos bens, agora quanto à dependência em relação ao outro bem. Isso é bastante importante também, gente, que é a classificação dos bens como bens principais e bens acessórios. Bens principais são aqueles que existem de maneira autônoma, eles não dependem de um outro bem para existir. Enquanto os bens acessórios, eles dependem sim de um outro bem para que eles possam existir. A gente aplica a esses bens a teoria da gravitação jurídica. Qual é a teoria da gravitação jurídica, gente? Que os bens acessórios seguem a sorte do bem principal. Então, se o bem principal é vendido, em regra os acessórios vão juntos. Se o bem principal é destruído, em regra os acessórios também são. Tudo bem? Agora, os acessórios, em relação a esses bens acessórios, a gente tem outra classificação. Os acessórios, eles podem ser classificados em frutos, produtos, pertences e benfeitorias. Bom, diferenciação de frutos e produtos. Gente, produtos são aquelas coisas que são retiradas do principal e que vão lhe diminuindo, não se reproduzem periodicamente. Então, por exemplo, você tem uma mina de ouro e eu vou extraindo aquele ouro vai acabando. Já os frutos são as utilidades que são retiradas de uma coisa e que vão se renovando. Então, por exemplo, se eu tenho uma árvore lá que dá frutas, eu vou tirando aquele fruto, mas esses frutos eles são periodicamente sendo produzidos novamente por aquela árvore. Os frutos, por sua vez, eles também têm a sua classificação. Eles podem ser classificados quanto à origem e quanto ao estado. Quanto à origem, os frutos podem ser naturais, quando provêm da natureza, industriais, quando eles provêm da criação do homem, e os frutos civis, quando eles provêm do capital, quando eles provêm do dinheiro. São os rendimentos produzidos por uma coisa. Agora, quanto ao estado, os frutos podem ser pendentes, percebidos ou colhidos, estantes, percipientes e consumidos. Pendentes são aqueles frutos que ainda estão ligados com a coisa. Percebidos ou colhidos, aqueles que já foram separados da coisa principal. Estantes são os frutos separados e armazenados. Percipientes são aqueles que não foram colhidos, mas deveriam ter sido. E os consumidos são aqueles que já foram colhidos e já foram consumidos. Agora, a gente tem ainda aqui a classificação dos bens acessórios, que são as pertenças e as benfeitorias. As pertenças são bens destinados a servir um outro bem principal por vontade ou trabalho intelectual do proprietário. Então, por exemplo, é aquele trator que está lá numa fazenda. E a gente tem também as benfeitorias. As benfeitorias são os acessórios introduzidos em um móvel ou imóvel, visando a sua conservação ou melhora da sua utilidade. As benfeitorias, por sua vez, elas também são classificadas. As benfeitorias podem ser classificadas em benfeitorias necessárias, benfeitorias úteis e benfeitorias voluptuárias. As necessárias são aquelas indispensáveis para a conservação do bem. As úteis são aquelas que, embora não sejam indispensáveis, elas aumentam a utilidade daquele bem. E, por fim, as voluptuárias são aquelas que não são nem indispensáveis, nem aumentam a sua utilidade, mas trazem ali um embelezamento para aquele bem principal. Prosseguindo aqui, com relação às classificações, gente, os bens também podem ser particulares ou privados e podem ser também públicos ou do Estado. Bom, os bens particulares ou privados são os que pertencem às pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, enquanto os bens públicos ou do Estado são os que pertencem a uma entidade de direito público interno ou externo, tudo bem? Bom, nos termos do artigo 99 do Código Civil, os bens públicos eles podem ser classificados como bens de uso geral ou comum do povo, bens de uso especial e bens dominicais ou dominiais. Os bens de uso geral são aqueles destinados à utilização do público em geral. Os bens de uso especial são aqueles terrenos ou edifícios que são utilizados pelo próprio Estado. E os bens dominicais são os bens públicos que constituem o patrimônio disponível e alienável.
Esses bens públicos, gente, eles têm algumas características que estão previstas lá dos artigos 100 a 103. Quais são as características? A partir da sua classificação. Então, os bens comuns, eles são inalienáveis, de uso gratuito ou retribuído. Os dominicais, eles são os alienáveis, porque são aqueles que não estão afetados, não estão sendo utilizados para nenhuma destinação pública. E todos eles, independente da classificação, são tidos como não passíveis de uso capião. Gente, era isso que eu queria falar aqui em relação a domicílio e bens. Agradeço pela atenção de vocês. Lembrem de curtir aí a página no Instagram e se inscrever aqui no canal do YouTube, tudo bem? Muito obrigada, até o próximo.